ouvintes, eu sou o pastor Divino Carlos e nessa oportunidade eu gostaria de estar falando sobre o tema conceitos populares que conduzem ao engano. É mais um estudo bíblico, é mais um ensinamento da palavra de Deus, visando o nosso esclarecimento espiritual. E por que não dizer assim, o nosso crescimento espiritual? Conceitos populares que conduzem ao engano. Meus amados, nós sabemos que existem muitas máximas populares, muitos conceitos que têm sido têm sido trazido de gerações em gerações, muitas vezes pelos nossos avós, pais, e aparentemente parece algo assim muito sábio, mas que na realidade, quando nós confrontamos com a palavra de Deus, não há nenhuma base bíblica para que nós possamos realmente crer, na verdade. Existe por aí um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, eu até poderia dizer que isso já é um conceito popular, mas que conduz ao engano, Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Pelo contrário, eu até diria que a voz do povo é a voz do inimigo, a voz do diabo. A voz de Deus de maneira nenhuma, Tanto é verdade que não é a voz de Deus, que quando Jesus ele estava sendo julgado ali perante Pôncio Pilatos, o povo começaram a gritar, Pôncio Pilatos perguntou o que deveria ser feito com Jesus, e eles começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E aí? Será que isso aí é a voz de Deus? Claro que não, Então a voz do povo não é a voz de Deus. Então nós vamos estar vendo aí vários conceitos que, embora muito populares, na verdade, conduzem ao engano, conduz realmente ao erro, induz ao erro. E olha que são muitas pessoas, inúmeras pessoas que estão enganadas. E eu espero, querido ouvinte, que esse estudo possa assim colaborar, para dirimir dúvidas e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Olha, o primeiro conceito que é muito popular, mas que é totalmente errado, é aquele conceito que as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. É muito comum as pessoas dizerem isso, Quando você começa a falar de Deus, ou se fala de religião, alguma coisa assim, principalmente aquelas pessoas mais antigas, Eles gostam muito de dizer isso. Tudo bem, eu tenho minha crença, você tem a sua, o outro tem a dele, mas tudo bem, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, ouvintes? Todos os caminhos não levam a Deus, não. Eu até diria que todos os caminhos levam ao inferno, Todos os caminhos levam ao inferno. Porque o caminho que leva a Deus está em João capítulo 14, na expressão do verso de número 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo que ele é o caminho, está no singular. Então ele não é um dos caminhos que leva a Deus, ele é o caminho que leva a Deus. E até mesmo para complementar aí esta palavra aí de João 14:6, Atos 4:12 também diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe essa questão aí de falar todos os caminhos levam a Deus. Não, eu volto a afirmar, todos os caminhos levam ao inferno. O caminho que leva a Deus é somente Jesus Cristo. O segundo conceito, amados, muito popular também, mas totalmente errado, e conduz consequentemente ao engano, é aquele que diz: não importa o que você crê,
desde que você seja sincero, tudo bem. Essas pessoas colocam uma sinceridade como base para a fé, não é? Colocam a sinceridade para a base da sua fé, para basear a sua fé. Então eles dizem, não, um é dessa religião, o outro é daquela, um crê assim, outro crê assado, mas desde que seja sincero, tudo bem, é aceito por Deus, está certo. Não, amados, a sinceridade, por mais que seja uma virtude importante, ela precisa ter um objeto certo, ela precisa ter uma base sólida que possa apoiar, não é? Se você, por exemplo, acordar de noite, a casa toda escura, e você acorda com uma dor de cabeça terrível, e todos nós sabemos que nós já conhecemos a nossa casa, sabemos onde é que estão os nossos remédios, a caixinha de remédio, aquelas coisas, e digamos que nós acordamos com a dor de cabeça, não queremos acordar ninguém, não acendemos a luz, e vamos apalpando e tal, até que chegamos naquela caixinha de remédio. Amados, e muitas vezes nós colocamos a mão ali, e o nosso tato diz que aquele remédio que pegamos realmente é um comprimido, é um remédio, é um analgésico que vai tirar a dor. Mas, meus amados, de repente, durante o dia, alguém foi ali, mexeu e colocou ali um veneno, um frasco ali parecido com aquele do analgésico, mas é um veneno. E nós não sabíamos disso. À noite, no escuro, confiamos no tato, vamos lá e tomamos. Olha, veja bem, por mais sinceros que sejamos ao tocar naquele frasco e pensar, esse aqui é um analgésico, se na realidade ele não é um analgésico e for um veneno, nós vamos sofrer as consequências disso. A nossa sinceridade, embora errado, mas sincero, mas errado, não vai nos livrar das consequências. Sabe por quê? Porque aquilo que nós pegamos é um veneno. Então você percebe que simplesmente a sinceridade não resolve o problema. A pessoa pode ser sincera, mas errada. Então essa máxima aí que diz, não importa o que você crê ou o que você creia, desde que você seja sincero, está certo? Não, está errado. Você tem que crer com sinceridade no objeto certo, tá? E o objeto certo da nossa fé, que nos conduz à vida eterna, que perdoa os nossos pecados, que nos dá salvação, é a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Correto? Terceiro conceito popular que conduz ao engano. É muito popular, mas como os demais, também conduz ao engano. É aquele conceito que diz: todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Olha, talvez seja um dos conceitos mais populares que nós conhecemos. Esse conceito que as pessoas dizem e pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso porque eles pensam o seguinte: bom, se Deus é o nosso Criador, se foi Ele que criou todas as pessoas, então nós somos filhos dele, não importa quem sejamos, somos filhos dele. Olha, amados, isso é muito bom pensar dessa maneira. Eu diria que é muito agradável. Eu diria mais, é até muito conveniente pensarmos dessa maneira. Dá-nos até uma certa tranquilidade aparente. Mas não é verdade, amados. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de São João, no capítulo 1, na expressão do verso 12, diz que
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse versículo deixa claro que filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não uma crença mental, mas uma crença de entrega. E é aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus. É aquela pessoa que tem um compromisso com Jesus. É aquela pessoa que anda na presença de Jesus. Correto? Então essa pessoa é um filho de Deus. Antes dela entregar sua vida para Jesus, a Bíblia diz que ela é uma criatura de Deus, porque ela foi criada por Deus. Mas ela não é filha. Ela só foi criada por Deus. Agora, para se tornar filho, tem que receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tá? O batismo não nos faz filho de Deus. Ter uma religião, por mais popular que seja, também não nos faz filho de Deus, de maneira alguma. Boas obras, penitências, caridade, boas intenções e assim por diante, nada disso nos faz filho de Deus. Correto? Então esse conceito aí de que todos são filhos de Deus é um conceito, embora muito popular, mas ele é um conceito totalmente errôneo, totalmente errado. Se você pensa assim, ou pensava assim, agora você já pode mudar de pensamento, porque não é assim que a Bíblia Sagrada diz. O quarto conceito, queridos ouvintes, muito popular também, mas é um conceito assim muito enganoso também, muito errado, é aquele conceito que diz que o inferno é aqui mesmo e o diabo somos nós, né? São as pessoas que fazem as coisas erradas, são os assassinos, somos nós mesmos, né? Que estamos aí sujeitos a fazermos tantas coisas ruins e erradas. Quantas vezes, não é, em conversas entre pessoas assim, eu já ouvi esse comentário: não, esse negócio de inferno, isso aí é bobagem, isso aí é invenção de igreja, é invenção de crente, isso não existe, negócio de demônio, isso é bobagem, isso é besteira, isso é uma figura mitológica, como alguns dizem, né? Uma figura mitológica, isso não existe, isso é conversa para boi dormir, isso é para enganar o povo, e assim por diabo. Sabe? Como que o diabo fica feliz de que as pessoas pensem assim? Como que o diabo fica alegre que as pessoas descreia do inferno e também descreia da sua existência? E talvez, ouvinte, você poderia se perguntar por quê? Por que ele tem interesse que as pessoas descreiam do inferno e dele? É óbvio, logicamente, que uma pessoa que não crê na existência do inferno e também na existência do diabo, dos demônios, o diabo vai poder agir na vida dela à vontade, vai poder fazer dela gato e sapato, porque ela vai atribuir a qualquer coisa, menos ao diabo, e consequentemente que ela não vai tomar uma providência para combater, já que para ela o problema não é esse, ela não crê que isso existe. Então eu diria que dentre as tantas mentiras que o diabo usa, ele é o pai da mentira, não é? Essa talvez seja uma das mais deslavadas, das mais usuais, é colocar na cabeça, na mente das pessoas que ele não existe e que o inferno não existe. E olha, ouvintes, e olha que existem correntes evangélicas, e olha que existem pastores, líderes espirituais evangélicos que pensam assim, que pensam que o inferno não é literal, que é uma figura de retórica, e que o diabo também não existe, ou se existe, também não age na vida de ninguém. Há muitos que pensam assim. É lamentável. O que eu posso dizer é somente isso. É muito lamentável.
que até mesmo ditos evangélicos pensem e creiam dessa maneira. Mas eu digo que é mais um conceito, embora muito popular, mas ele conduz ao engano. Mateus capítulo 10, no verso de 1 a 28, Jesus diz com muita clareza que não se deveria temer aos homens, que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Mas nesta passagem de Mateus 10, 28, ele fala que devemos temer a Ele, que é Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Então, ele deixa bem claro isso. No inferno, a Bíblia Sagrada está repleta de alusões a respeito do inferno. Então não tem como descrer em algo tão evidente na palavra de Deus, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. E Mateus, na tentação de Jesus também aí, no capítulo de número 4, na expressão do verso 1, fala sobre o diabo, né? Que veio tentar a Jesus. Então fala que é o diabo que veio tentar Jesus. Então se o diabo veio tentar Jesus, ele existe. Ele existe. Isso sem falar, né, queridos ouvintes, em nossas experiências, nos nossos trabalhos de libertação, nós confrontamos com ele em nosso dia a dia aí, não é? Todos os dias, quase todas as semanas. Então isso é algo evidente. Não tem como fugir, essa que é a realidade. Quinto conceito, muito popular, mas também enganoso, é aquele conceito que diz: é preciso acreditar em alguma coisa. Tem muitos que dizem assim: é preciso acreditar em alguma coisa. Não, amados. É preciso crer, mas não em alguma coisa apenas. Porque eu diria que se crer ou acreditar em alguma coisa fosse a solução, não haveriam pessoas perdidas, basicamente. Todas as pessoas seriam salvas, porque basicamente quase todo mundo crê em alguma coisa, ou num Deus, ou numa religião, ou numa crença, sei lá, ou numa filosofia religiosa. Todo mundo crê em alguma coisa. Então não é verdade, basta crer em alguma coisa, é preciso crer em alguma coisa. Não, é preciso crer sim, mas crer, volto a afirmar, na coisa certa, no objeto certo, na pessoa certa. E a pessoa certa a quem devemos dirigir a nossa fé é a pessoa bendita de Jesus Cristo, tá? Se você pensa que só porque você crê em alguma coisa está resolvido, não está resolvido não. Você tem que crer em Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, o seu substituto, aquele que morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. A Bíblia diz, inclusive para confirmar isso aí, que não basta acreditar em alguma coisa, em João capítulo 15, verso 5, em meio a esse versículo aí tem uma expressão que diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo com muita clareza, sem mim, ou seja, sem Ele, nada se pode fazer. Então é Ele que é o objeto da nossa fé, correto? O sexto conceito, muito popular, mas também muito enganoso, é aquele que diz que temos que ter uma religião. O quinto diz que é preciso acreditar em alguma coisa. E o sexto diz, é preciso ter uma religião, seja ela qual for. Ah, como é popular esse conceito, não é? Ah não, tudo bem, é preciso ter uma religião mesmo. Ah, eu sempre falo que nós precisamos ter uma religião. Não, amados, mais uma vez é o engano maligno. Não é questão de ter uma religião, não. O mundo, quase todas as pessoas têm uma religião, não é verdade? E olha que
Se religião resolvesse o problema, o Brasil não teria problema, gente. Porque o Brasil é um dos países talvez mais religioso do mundo. Eu nem sei dizer quantas religiões existe no Brasil. São inúmeras. Cada uma mais diferente da outra. E, enfim, cada um crendo da sua maneira. No entanto, cada vez mais as pessoas se afundam no pecado, da destruição, das trevas, sem nenhuma certeza a respeito da vida eterna, da vida após a morte. Então não adianta ter religião. E eu tive religião durante toda a minha vida, mas eu não era salvo, eu não tinha certeza da minha salvação, e eu não tinha convicção do perdão dos meus pecados. Então não adianta. Jesus não é religião, ele é religação com Deus. É verdade que a palavra religião significa religação, religare, do latim, não é? Religare. Só que o que nos religa com Deus é Jesus. Não é uma denominação, é Jesus. Então Jesus é a verdadeira religião, por assim dizer, não é? Ele é a verdadeira religião, porque é Ele que nos religa com Deus. Então ter uma religião aí qualquer, uma crença qualquer, não resolve não, tá? Você tem que ter, mais uma vez, Jesus na sua vida, porque aí sim, tendo Jesus na sua vida, você vai estar religado com Deus. Amém? Vamos ver aí mais um conceito popular que conduz ao engano. Interessante que recentemente eu ouvi uma pessoa dizer isso. É o sétimo, que diz que a pessoa diz assim: porque está escrito, de 1000 anos passará, mas 2000 não inteirará. Aliás, esse conceito agora deve ter caído mesmo por terra, porque já passou de 2000, Eu creio que esse conceito agora já não é possível que alguém ainda fale nele, não é verdade? Estou mencionando porque é popular, mas acredito que não tem nem base mais das pessoas pensar e crer nele, porque já passou de 2000, Mas foi sempre um conceito muito popular. De 1000 passará, 2 não inteirará. E fala que está escrito. Bom, pode estar escrito em algum lugar, mas na Bíblia não. Na Bíblia, pode ter certeza que não está escrito isso. Na Bíblia Sagrada não está escrito isso. É um conceito popular, mas contudo, um conceito enganoso. 8º conceito. Muitos dizem assim: está escrito, esse também eu ouvi agora recentemente: faça a tua parte, que da minha ajudarei. É muito bonito isso, Mas não está escrito na Bíblia. Tudo bem, é verdade que essa ideia, essa ideologia, nós até podemos encontrar na Bíblia, em outras palavras, que Deus sempre manda a gente esforçar, dedicar, porque Ele está conosco, etc. e tal. Tudo bem. Mas dizer que está escrito isso aqui, não. Faça da sua parte, que da minha ajudarei. Não está escrito. Aliás, quando você ouvir alguém dizer isso para você, pergunte para ela onde está escrito. Sabe? A única coisa que ela vai poder dizer para você é o seguinte: eu não sei, mas ouvi dizer que está escrito. Pois é, e ouviu dizer mal, Porque não está escrito. E nós não podemos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus, porque senão nós vamos consequentemente sofrer as consequências. É um conceito assim bastante popular, mas é contudo um conceito enganoso. 9º conceito, embora seja assim muito popular, mas também muito enganoso. É aquele conceito, meus amados, que diz, e a pessoa diz com muita naturalidade: na outra reencarnação,
eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou na outra reencarnação, eu fui isso, eu fui aquilo, e não sei mais o que tem, não sei mais o que tem. Interessante, né? A pessoa diz isso com tanta naturalidade, e de tanto falar isso, as pessoas acabam acreditando que seja verdade. Mas é errado, amados. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então não tem reencarnação. Reencarnação é uma doutrina maligna, espúria, herética, errada, sem nenhuma base, nem bíblica e nem comprobatória, tá? Não existe. Se você está pensando em reencarnação, pode mudar o seu conceito, não existe. Nós temos que preparar nossa vida aqui e agora. Enquanto a vida, há esperança. É possível mudar de posicionamento. É possível consertar a vida com Deus. É possível arrepender dos pecados. É possível receber de Jesus o perdão. É possível se tornar um filho de Deus, ser salvo. Mas morreu, não tem mais jeito não. Para uma pessoa que morreu, o máximo que nós podemos fazer é enterrar para o corpo não feder. Tá? Não tem missa de sétimo dia, não tem culto de sétimo dia, não tem vela, não tem choro, não tem nada. Tá bom? Eu sei que isso pode chocar contra as suas convicções, mas eu só estou falando o que a Bíblia diz. Tá bom? Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. É muito popular esse conceito, mas é enganoso. É mais um dos enganos do diabo. 10º conceito popular que conduz ao engano. Algumas pessoas dizem assim, porque quando eu chegar no céu, eu vou pedir para São Pedro abrir a porta para mim. Não é? É muito corrente, é muito difundida a crença de que Pedro, o apóstolo Pedro, é o porteiro do céu. A Igreja Católica parece que expandiu essa crença, e hoje, nas festas juninas por aí, não é? Aquela bandeirinha com aquela caricatura supostamente de Pedro, supostamente, que ninguém viu ele, apresenta ele ali com uma chave na mão. Eu fico pensando o quão mais fácil é acreditar em crendices, em dogmas, em conceitos religiosos, do que ir na Bíblia e examinar. Quem lê a Bíblia não aceita isso, amados. Onde é que está escrito isso na Bíblia? De onde tiraram essa ideia? Que Pedro é o porteiro do céu. Jesus falou, eu sou a porta. Se alguém está por mim, salvar-se-á. Tá? Se tiver alguém na porta do céu, esse alguém é Jesus. Não é Pedro, não. E olha que ainda tem mais um erro nisso aí, né? Quando eu chegar no céu, se não tiver Jesus na vida, nem lá vai chegar. Se não tiver recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, nem lá vai chegar. Porque esse conceito aí que todo mundo vai para o céu, morreu, vai para o céu, está errado. Totalmente errado. Vai para o céu se estiver servindo a Jesus aqui. Aqui e agora. Mas se não estiver servindo a Jesus aqui agora, meu amado, tem essa história de ir para o céu, não. Tá? Então, é bom abrir os olhos. É bom abrir os olhos. É um conceito popular, mas que conduz ao engano. Tá? 11º conceito. Está bem difundido pelo catolicismo romano. E como o nosso país é um país tido como país católico, não é? Esse conceito também é muito popular. Que diz, Maria, nossa mãe. Maria, nossa mãe. Ou Santa Maria, mãe de Deus. Dois conceitos errados aí, num só. Primeiro, Maria, nossa mãe. Não, nós não temos mãe. Nós só temos pai. Que é o Pai Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mãe nós não temos. Maria não é mãe da igreja, não. Onde é que está escrito isso, amados? Isso é conceito católico, conceito mariano. Maria não é nossa mãe, não temos mãe. Isso é um conceito religioso, não bíblico. Tá? E aí fala também Santa Maria, Mãe de Deus. Quando eles falam Santa Maria, Mãe de Deus, quer dizer Santa Maria, Mãe de Jesus. Que Jesus é Deus. Quero dizer uma coisa para você, amado. Você sabia que Jesus, veja bem, como homem, ele teve Maria como mãe. Mas como Deus, ele não teve mãe, não. Só pai. O Jesus, Deus, não teve mãe. Só pai. Porque Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Maria foi mãe de Jesus, homem. Agora, Jesus, Deus, não tinha mãe, só pai. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Correto? Então é bom você entender isso. Santa Maria, Mãe de Deus, não. Santa Maria, Mãe de Jesus. Jesus, homem. Jesus, Deus, não teve mãe. Tá? E Jesus, nossa, e Maria, nossa mãe, totalmente errado, negativo. Ela não é a nossa mãe, tá? Ela não é a mãe da igreja. A igreja não tem mãe, só tem pai, que é Deus, e Salvador, que é Jesus Cristo. Correto? É um conceito também muito popular, mas contudo muito enganoso. Muito enganoso. Outro conceito muito popular. As pessoas dizem assim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Tem mais jeito, acabou. Tem mais nada. Está errado, irmão. Não morreu, acabou, não. Acabou a vida física. Mas a vida espiritual continua. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é a parte física. Alma é a parte mental, intelectual. Intelecto, mente. E espírito é o que? É o ser que tem... É o ser que tem ligação direta com Deus. É a parte imortal da nossa vida. O Espírito é a parte imortal do nosso ser, da nossa vida. Tá? Então não morreu, acabou, não. Se você estiver pensando assim, você está enganado. Tá? E este é o 12º conceito popular. 13º. Muitos dizem assim: no fim, tudo vai acabar bem. Ah, eu não estou nem aí, vou vivendo a vida, vou gozando a vida, né? Vou aproveitando a vida, deixa a vida me levar. No fim vai dar tudo certo. No fim vai dar tudo certo. Espera aí. Vai dar tudo certo? Não. No fim vai dar tudo certo se você trilhar o caminho certo. O caminho certo é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá em João 14:6. João 14:6. Então vai dar tudo certo se você andar certo. Andar com Jesus aqui na terra. Se você não andar com ele aqui na terra, vai dar tudo errado depois. E lembrando que depois que morrer, não tem mais jeito de você consertar mais, não. Morreu, não tem mais jeito. Você tem que consertar a sua vida, é aqui e agora. Depois não tem mais jeito, não. Aí já tchau e benção. Não tem mais jeito, não. Tá? Então não fica pensando, no fim vai dar tudo certo. Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém. Uns pensam assim, né? Deus é amor. Ele não vai condenar ninguém. E etc, etc. É verdade, ele não vai condenar ninguém. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Depende da nossa escolha. Não é Deus que condena. Somos nós que nos condenamos
ao fazer a escolha errada, ao não aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o pagamento que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Correto? Então abra seus olhos. E finalmente o 14º conceito popular que também conduz ao engano, que muitas vezes é muito comum nós ouvirmos, e até parecido com um dos conceitos que eu falei agora mesmo, parece o 12º, parece, né? É quando acontece, por exemplo, uma morte de uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que durante a vida não queria nada com Deus, viveu aquela vida totalmente errada, não estava nem aí, só as coisas do mundo e tal. Mas aí quando ela morre, na beira do caixão ali, as pessoas chorando, mas tá bom, né? Fazer o quê, né? Mas tudo bem, morreu, está descansando. Está descansando. Como é enganoso esse conceito, querido ouvinte. Se essas pessoas soubessem da verdade, se elas soubessem que aquela pessoa, agora que começou o verdadeiro sofrimento dela, agora que ela está sofrendo, né? E tanto que as pessoas acreditam nisso, que agora está descansando, que agora está com Deus, que agora está no céu, que hoje em dia é muito comum, né? A pessoa falar assim, não, o fulano está olhando por mim lá no céu, né? O fulano, né? O pai que morreu, a mãe, o irmão, fulano me deu força na hora da dificuldade. Um atleta falar, o fulano me deu força na hora da corrida, eu sei que ele estava comigo. Nada mais enganoso, muito popular, mas enganoso. Não, meu amado, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. A palavra que mostra aí no capítulo 16, que fala sobre o rico e Lázaro, é bem diferente. É muito diferente, meus amados. Lá mostra claramente que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, foi para com Deus. Já o rico ímpio foi para o lugar de sofrimento, para o inferno. Ele foi para lá não porque era rico, mas porque era ímpio, não era convertido. E a Bíblia diz claramente os lugares distintos que ambos estavam. Um sendo consolado no céu, no seio de Abraão, e o outro sofrendo as tormentas no inferno. Então não vai nessa aí que morreu, descansou, não. Descansou, sim, se estiver com Jesus aqui na terra. O que está descansando é só o corpo, mas o espírito dessa pessoa, se morreu sem salvação, está mais perdido do que tudo, tá? Então é um conceito muito popular que conduz ao engano. Olha, gente, eu sei que existem muito mais conceitos. O Brasil é cheio de crendices populares. É como eu disse no início, contado pelos nossos bisavós, avós, pais, né? Que de tanto se falar e se contar, a pessoa tem isso como se fosse Deus que tivesse falado. Tem isso como se fosse uma sabedoria popular, não é? Mas hoje você está aprendendo que são conceitos populares, mas conduz ao engano. São invenções até mesmo, eu diria, malignas. Justamente, sabe para quê? Para afastar a pessoa de Deus. Tudo que o diabo quer, tudo que ele puder fazer para afastar a pessoa de Deus, você pode ter certeza que ele vai fazer. Mas eu espero que esse estudo, querido ouvinte, sirva para alertar, para abrir os seus olhos, para que você não seja enganado pelas mazelas do nosso arqui-inimigo, o diabo.